Vimos que há duas formas bastante utilizadas para representar o comportamento de um sistema de controle automático em malha fechada: funções de transferência de primeira ordem e funções de transferência de segunda ordem. Entretanto, é importante lembrar que esses comportamentos são aproximações para sistemas cujo comportamento é, em geral, muito mais complexo do que aquele exibido pelo sistema que queremos controlar, como nós vimos no vídeo anterior. Ou seja, de fato, nós temos para cada sistema, na prática, uma série de outros polos que estão também presentes no eixo, no plano complexo, polos e zeros do comportamento do sistema de controle automático em malha fechada. Mas o que acontece é que esses polos e esses zeros eles estão suficientemente distantes, de modo que nós podemos falar de comportamentos dominantes, ou polos dominantes. No caso de aproximações de primeira ordem, existe um polo real que está mais próximo do eixo imaginário, produzindo uma resposta que é mais lenta, por isso dominante. E no caso de aproximações de segunda ordem, temos esse par de polos complexos conjugados próximos ao eixo imaginário, produzindo assim um comportamento mais lento e por isso mais dominante na determinação do desempenho do sistema de controle automático durante o regime transitório. Uma maneira bastante interessante de avaliarmos a questão da dominância dos polos é pensarmos em uma das funções de transferência de malha fechada que representa o comportamento do sistema de controle malha fechada, como por exemplo a função que relaciona variações na referência a variações na saída. Se nós adotamos uma aproximação de segunda ordem, isso significa que nós estamos dizendo que essa função de transferência ela pode ser escrita dessa forma, onde estamos destacando um fator que corresponde a um comportamento padrão de segunda ordem, mas aqui também nós vamos introduzir outros elementos que são os zeros e polos afastados ou não. Nós investigaremos isso, se eles afastados ou não, o que acontecerá. Outros zeros e polos que estão presentes na expressão dessa função de transferência de malha fechada. Aqui uma coisa importante é que, se nós queremos manter o mesmo ganho da função de transferência para a frequência zero, no caso da aproximação de segunda ordem, que é GDC, quando fazemos S igual a zero e olhamos apenas para esse fator, o resultado da razão é GDC. Se nós quisermos manter esse mesmo ganho DC, evidentemente nós precisamos multiplicar ainda essa função de transferência por menos P3 vezes menos P4 sobre menos E1, de maneira a não alterar esse ganho DC. Vamos chamar esse fator aqui então de alfa, esse fator multiplicativo. Vejam que nós podemos expressar essa função de transferência, essa razão de dois polinômios, também utilizando a sua expansão em frações parciais. Para essa expansão em frações parciais, nós podemos escrever em que destacamos as contribuições dos modos diferentes de resposta, diferentes maneiras do sistema responder. Como assim diferentes maneiras de responder? Olha, essa é a maneira de responder, T de S, é a representação do comportamento. Se nós agora imaginarmos que há a aplicação de um degrau na referência, nós sabemos que esse será o resultado da transformada de Laplace da saída, e, portanto, nós teremos que, podemos ver que ao decompor
no momento em que ao decompormos a função de transferência original em frações parciais, vemos que a aplicação de uma entrada, por exemplo, uma entrada integral de amplitude A, corresponde a analisarmos diferentes formas de resposta ao degrau. Podemos associar a cada um dos polos da função de transferência t de S uma maneira de responder. E é claro que para cada um desses modos de resposta, podemos imaginar qual é o peso da sua contribuição para a resposta total, analisando os resíduos. Vejam correspondentes, a cada um dos polos. Resíduo 3 correspondente ao polo 3, resíduo 4 correspondente ao polo 4. E além disso, podemos analisar também a importância dos resíduos associados aos polos complexos conjugados. Lembrando que esse fator, na verdade, pode ser representado de uma outra maneira, como a soma de dois fatores, cada um deles associado a um dos polos complexos conjugados e com o seu respectivo resíduo, isto é, em que R2, o resíduo 2, nós já sabemos que ele é igual ao resíduo 1 conjugado, isto é, o resíduo 2 tem a mesma parte real que o resíduo 1, que é um número complexo, mas sua parte imaginária é igual a menos a parte imaginária do resíduo 1. Nesse caso, então, vejam que é possível imaginar que a nossa resposta se deve a essas diferentes formas de resposta, diferentes modos de resposta. A cada um desses modos de resposta corresponde uma parcela do comportamento transitório. Nesse caso, podemos mostrar que, ou seja, os valores de B e C dependem diretamente do resíduo. B depende da parte real do resíduo e C depende tanto da parte real quanto da parte imaginária e também da parte real e da parte imaginária dos polos. Mas vejam que se nós conseguirmos fazer, se o resíduo for feito próximo de zero, ou seja, se R1 for o número complexo próximo da origem, B e C tenderão a zero e a importância desse modo de resposta irá diminuir. Esse modo de resposta tenderá a desaparecer se os resíduos R1 e R2 se tornarem pequenos. A mesma coisa acontece, evidentemente, com os outros resíduos, R3 e R4. Portanto, analisar esses resíduos é bastante importante. Além disso, sabemos que para cada modo de resposta, nós teremos um comportamento típico. Por exemplo, para o caso dos polos complexos conjugados, nós teremos um comportamento oscilatório que está envolto numa exponencial. Esse comportamento, que estará associado com um termo como esse, e esses outros dois modos de resposta que estarão associados com, portanto, na determinação da resposta final, é preciso observar que se o polo estiver muito afastado para o lado esquerdo do eixo imaginário, no plano S, o modo de resposta correspondente àquele polo decairá muito rapidamente e a sua contribuição para o regime transitório desaparecerá bem rápido. Aqueles polos que estiverem mais próximos, cuja parte real estiver mais próxima, lembrando que zeta ômega n faz parte da parte real dos polos complexos conjugados, aqueles polos que tiverem parte real mais próxima
do eixo imaginário produzirão modos de resposta que são mais lentos e que tendem a dominar. Essa dominância, entretanto, como já dito, depende também dos resíduos. Por exemplo, se nós tivermos aqui um polo que está próximo, bastante próximo do eixo imaginário, digamos, P4 vale menos 0,01, P3 vale menos 1 e menos zeta ômega n vale menos 10. Nesse caso, nós teríamos a seguinte situação. Poderíamos então dizer que há uma dominância do polo P4 para explicar a resposta do sistema de controle de malha fechada? De fato, depende do valor ainda do resíduo 4. Se esse resíduo 4 for próximo de zero, então a dominância do polo P4 ela não estará clara. Ou seja, é preciso analisar os dois fatores, tanto os resíduos associados aos polos, quanto o fato de que os polos introduzem modos de resposta cuja velocidade está diretamente ligada ao afastamento da parte real desses polos do eixo imaginário. Uma vez que os resíduos são muito importantes na determinação do peso de um dado modo de resposta do sistema para a composição da sua resposta global, é interessante nós relembrarmos como podemos obter os resíduos graficamente a partir do mapa de polos e zeros de uma dada função de transferência. Vamos continuar então considerando que o nosso sistema em malha fechada pode ser representado da seguinte maneira. E cuja decomposição em frações parciais é igual a... Neste caso, a determinação de cada um desses resíduos, do resíduo R1, do resíduo R2, que é o conjugado de R1, do resíduo R3 ao resíduo R4, corresponde a multiplicar a função de transferência original por S menos o valor do polo correspondente. No caso, são todos polos simples. Nós podemos fazer assim, multiplicar a função de transferência por S menos o polo correspondente e fazer S igual ao valor daquele polo. É assim que calculamos o resíduo. Por exemplo, o resíduo 4 é calculado como T de S vezes S menos P4 e depois substitui-se S por P4. Se nós marcarmos aqui no plano complexo a posição dos polos, vamos marcar então os polos P1 e P2, que são polos complexos conjugados. Vamos marcar também a posição dos polos 3 e polo 4. E, finalmente, vamos indicar a posição do 0, 1, o único zero dessa função de transferência. Graficamente, eliminarmos um dos polos, suponhamos o polo 4, e substituirmos o valor de S igual a P4, corresponde a avaliarmos o valor de uma função de transferência associada a essa função de transferência T de S, que é igual a ela, retirando-se um dos fatores, que é S menos P4, a avaliação dessa função de transferência precisamente no valor P4. Então, se nós fizermos S igual a P4 e observarmos uma outra função de transferência que tem 3 polos e apenas um zero, porque nós eliminamos esse fator, foi eliminado, o cálculo gráfico da função de transferência resultante pode ser feito da seguinte maneira. S menos Z1 pode ser representado como um vetor que sai de Z1 e vai até o valor de S que nós estamos usando. Vamos considerar que esse vetor tem um comprimento L1. Além disso, nós temos também os outros vetores associados aos polos S menos P1, S menos P2 e S menos P3. Desta maneira,
a magnitude do resíduo 4 ela vai ser igual ao comprimento L1, que é o comprimento do vetor que liga S até o zero, dividido pelo produto dos comprimentos dos outros vetores que estão associados aos outros polos. Essa será a magnitude do resíduo 4. Nós vemos então que a magnitude desse resíduo 4, ela depende de L1, que é a proximidade do zero até esse polo 4. Se esse zero estivesse bastante próximo do polo 4, L1 seria muito pequeno, e, portanto, o resíduo 4 seria muito pequeno, e isso também contribuiria para fazer com que esse modo de resposta não fosse importante durante o regime transitório. Caso o zero esteja bastante afastado do polo 4, L1 então terá um valor mais significativo. Mas mesmo assim, como o polo 4 está muito afastado dos outros polos, do polo 1 e do polo 2, nós sabemos que os comprimentos L2 e L3, eles são bastante grandes. O que é grande e o que é pequeno, evidentemente, é relativo. O que nos importa, de fato, é a relação entre a magnitude desse resíduo e a magnitude dos outros resíduos. Portanto, vamos analisar agora como seria o cálculo do resíduo 3. A magnitude do resíduo 3 será igual, e aqui vale o mesmo tipo de raciocínio. Se o zero, aqui localizado, produzir um comprimento que é muito pequeno, ou seja, se esse zero estivesse próximo ao polo P3, o resíduo associado ao polo P3 seria bastante pequeno e poderia ser provavelmente eliminado quando comparado com os resíduos associados aos outros modos de resposta. Além disso, mesmo que o zero não estivesse aqui, se ele não existisse, uma vez que o polo, e mesmo que não existisse o polo 4, nós teríamos como resíduo apenas 1 sobre L2 barra vezes L4 barra. Mas se esse polo, se ele existisse sozinho, o polo P3, e estivesse muito afastado do eixo imaginário, sem a presença de mais um zero Z1 e mais o outro polo 4, se ele estivesse sozinho, mas muito afastado, o seu resíduo seria igual a 1 sobre o produto dos comprimentos L2 barra e L4 barra, o que tende a zero na medida em que o polo P3 é colocado distante dos outros dois polos que são dominantes, porque mais próximos do eixo imaginário. E podemos fazer isso com todos os outros polos. Por exemplo, vamos fazer a mesma análise para o polo P1. E a magnitude do resíduo 1 será também uma função dos comprimentos dos vetores indicados. É claro que da simetria do problema vemos que a magnitude do resíduo 2, que é o que já sabemos será o conjugado do resíduo 1, portanto a magnitude tem que ser a mesma, mas é o que nós vemos aqui do ponto de vista gráfico. Se nós avaliarmos o resíduo associado ao polo 2, nós teremos exatamente o mesmo desenho espelhado em relação ao eixo real. E, portanto, os comprimentos serão os mesmos, e, portanto, a magnitude será a mesma. Mais uma vez, vemos que se o zero, a posição do zero, se esse zero estiver muito afastado do par de polos complexos conjugados, um zero real, se sua parte real for muito menor, ou em módulo muito maior, né, muito mais negativo do que a parte real dos polos complexos conjugados, nós teremos então uma influência desse zero que aparentemente parece mais significativa. Entretanto, nós temos que observar nesse caso que nós temos ainda o efeito
desse fator, o fator alfa, que nós apresentamos anteriormente. À medida que o zero é levado para menos infinito, o denominador dessa fração vai ficando cada vez maior. E esse denominador fica próximo ao valor do comprimento do vetor L1 chapéu. Ou seja, quando Z1 é levado para menos infinito, o comprimento do vetor L1 chapéu correspondente fica próximo da distância do zero até a origem. E, portanto, esse fator é cancelado pelo fator aqui no denominador. De modo que o efeito do zero desaparece da equação para o resíduo associado ao polo 1. Ou seja, esse zero passa a não mais aparecer de forma preponderante na determinação do peso do resíduo do modo de resposta subamortecido. Uma outra maneira de ver isso é simplesmente incorporar o fator alfa a essa parte da função de transferência. Quando fazemos isso, fica claro que, para valores de Z1 negativos, que se tornam cada vez mais negativos, tendendo a menos infinito, o que acontece é o desaparecimento do zero. Então, se os zeros estiverem muito afastados, eles também não serão importantes. E se os zeros estiverem próximos a polos, o efeito do zero será o de cancelar ou de reduzir bastante o resíduo ou o peso daquele modo de resposta associado ao polo ao qual o zero está próximo.